Parte 2. Na parte 1 nós falamos sobre a diferença entre mundo sensível e inteligível, né? O mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Você tem que lembrar que o Platão, ele é o pai da metafísica, ele é o cara que traz à tona pela primeira vez uma dimensão conceitual que está pautada na ideia de formas e formas. Você fala, como assim? De que existe um mundo de ideias perfeitas e imutáveis, que é o mundo inteligível, e a gente traduz para o mundo sensível. Então, para o Platão, a teoria das ideias e das formas, para Platão, como funciona? Não é difícil entender. É assim, ó. Um objeto no mundo sensível não é um objeto. Ele é uma mera representação da ideia desse objeto. E a ideia no mundo inteligível é perfeita, imutável, né? E quando a gente traduz para o mundo dos sentidos, quando a gente traduz aqui para o mundo sensível, ela se torna perecível, efêmera, né? Porque ela vai estar aí, evidentemente, num mundo onde tudo flui, né? Então você tem o mundo das ideias, perfeitas e imutáveis, e o mundo dos sentidos, que é o mundo sensível, né, no qual tudo é perecível, no qual as coisas deixam de ser. Portanto, nesse contexto, né, do sensível e do inteligível, você tem que lembrar de uma coisa, citando Platão, né? O Platão, ele diz, abre aspas, o mundo em que vivemos é mera sombra, impossibilitando o verdadeiro conhecimento. Existe um reino mais elevado e espiritual, o mundo luminoso das ideias, o universo inteligível onde tudo é perfeito e imutável. Então, para o Platão, olha, não é difícil entender. Ó, uma ideia, um objeto não é um objeto em si. Ele é uma mera representação da ideia desse objeto. Percebe? Então, por exemplo, esse violão não é um violão em si. Ele é uma mera representação da ideia perfeita e imutável do que é um violão. Entendeu? Essa que é, né, a dimensão aí do pensamento platônico. Por isso que a gente fala de amor platônico, né? Que o amor platônico, ele é idealizado e ele só pode ocorrer num universo que transcende a percepção sensível, num mundo onde tudo é perfeito e imutável, né? E toda a idealização, quando é trazida para o mundo dos sentidos, da concretude, né, para o mundo da não abstração, ela não corresponde, nunca vai corresponder à idealização em si, nunca vai corresponder à ideia em si, né? Na verdade, quem fala de amor platônico é Dante Alighieri, né, na sua obra Divina Comédia, quando ele trata da sua musa Beatriz, né? Quando ele fala do encontro com ela. O Divina Comédia é um poema épico, né, na verdade, é um poema, né, do século XIV, e nesse poema o Dante, ele fala sobre... ele sai do inferno, passa pelo purgatório, chega até o paraíso, no qual ele vai encontrar, né, a sua mulher anjo, como ele chama, né, a Beatriz. E é uma perspectiva de idealização, né, porque ele vai encontrá-la no paraíso, no pós-morte, no infinito, entende? Para o cristão, tal qual Dante era, a morte não é o fim, né? Ela é o início de uma vida eterna, então ela só pode vir a se concretizar, se realizar, etc, etc, num universo, né, de eternidade. Então, para entender o Platão não é difícil, você tem que lembrar do quê? A dicotomia entre o sensível e o inteligível, né? Lembrar aí que ele se baseia, né, de certa forma, na herança deixada pelos dois pensadores pré-socráticos, Parmênides, algo permanece, Heráclito, tudo flui, né? O mundo de Heráclito para ele vai ser um mundo sensível, da fluidez, e o mundo de Parmênides, da permanência, vai ser um mundo inteligível, né? Um mundo perfeito e imutável. O Platão, portanto, ele trata dessa questão na sua obra, né? E a gente, para entender assim essa segunda parte de Platão, a gente precisa fazer o que também? A gente precisa falar sobre o Tratado de Ciência Política, né, de Filosofia Política escrito por ele. O Tratado de Filosofia Política escrito por Platão chama-se A República, né? E esse livro ele escreve enquanto que, bom, a gente bem sabe que os gregos eles nunca foram unificados em torno de um único império.
né? Guerra Civil Grega, como a gente fala, é pleonasmo, né? E lembre-se que eles afundaram em 27 anos de Guerra Civil, a Guerra do Peloponeso, né? O Platão, ele tinha um projeto de unificação do mundo grego em torno de um rei filósofo. Olha só que interessante, né? Então foi o primeiro tratado de filosofia política da história, escrito aí no século V a.C. pelo Platão, né? O nome do livro é A República. Ah, Rogério, mas a República é um nome latino. Sim, de fato, né? De res publica, de coisa pública, coisa do povo, né? A partir dos romanos, evidentemente. O nome original do livro de Platão era Politeia, Politeia, né? O que o Platão fala? Ele fala que política é a arte de governar os homens com o seu consentimento, né? Olha que interessante, política é uma arte, a arte de governar os homens com o seu consentimento. O que o Platão propunha, né? O que ele propôs nessa obra? Ele propôs o seguinte, ó, que houvesse uma unificação em torno de um único ideal político, liderado pelo chamado rei filósofo. Como que a gente faz para entender isso? É simples, ó. Todos os cidadãos seriam educados de forma compulsória, né, até os 16 anos, de forma igual, percebe? É evidentemente uma realidade forjada na chamada eugenia, né, na seleção artificial dos melhores homens, assim como os espartanos faziam, né, e uma educação compulsória para todos até os 16 anos. Por volta dos 16, 17 anos, você faria uma prova, tá? E não é o maldito vestibular, né? Você faria uma prova e a partir dessa prova as pessoas seriam classificadas entre almas de bronze, almas de prata e almas de ouro. Então você pensa, imagina o Estado como um corpo, é o que Platão dizia, né? O Estado é como se fosse um corpo. Aí você imagina, porra, esse Estado do Platão, um corpo com cabeça, né, membros, etc, tronco, etc, etc. E esse Estado, que é esse corpo, cada cidadão, cada pessoa se localizaria dentro desse Estado, dentro desse corpo que é o Estado, tá? Então a base da pirâmide social, as almas de bronze, são os escravos, os agricultores, os trabalhadores braçais, são a base da pirâmide, e no corpo do Estado eles são o baixo ventre do Estado, como Platão dizia, tá? Então essa região aqui da barriga, do baixo ventre, que é responsável pelos nossos desejos e impulsos, né? Seja a fome, sejam os impulsos sexuais, etc, etc. E para Platão, né? As almas de bronze são trabalhadores braçais, percebe? Movidos pelo desejo de coisas sensíveis. Como assim? Tá? Como a gente faz para entender isso? Esses trabalhadores braçais, movidos pelo desejo de coisas sensíveis, né? Eles seriam a base da pirâmide desse estado, dessa proposta, né, apresentada por Platão. E a principal virtude desses trabalhadores é a chamada temperança. Então veja, as almas de bronze, trabalhadores braçais, agricultores, escravos, etc, etc, eles são a base da pirâmide social, eles são o baixo ventre do Estado, movidos pelo desejo de coisas sensíveis, e sua principal virtude é a temperança. O que é temperança para Platão? É simples, ó, é a habilidade de autocontrole, né? Autocontrole e autorrestrição, percebe? O Platão, ele considerava que o controle dos apetites, né, ao invés de ser arrastado por desejos desenfreados, etc, etc, o controle é uma virtude indispensável, é uma virtude para os homens, uma virtude indispensável, né, para esses homens, a tal da temperança, as almas de bronze, a base da pirâmide, entendeu? Então assim, eles seriam os caras que vão sustentar esse mundo de Platão, né? Essa proposta apresentada por ele. O segundo pilar aí, né? Tipo, o meio da pirâmide para o Platão são as almas de prata, né? E quem são as almas de prata? É o peito do Estado.
percebe? O peito do Estado. E o baixo ventre, alma de bronze. Temperança, controle dos apetites, etc, etc. A virtude das almas de bronze. O peito do Estado são os guerreiros, né? E o que cabe aos guerreiros? Os guerreiros são as chamadas almas de prata. E a principal virtude do guerreiro da alma de prata é a sua coragem. Olha que interessante, né? Então, assim, a segunda virtude, no meio da pirâmide, o peito do Estado, a coragem dos guerreiros, né? Que detém essa virtude, que são as almas de prata. Porque lembra de uma coisa, o grego, né? Essa coisa de existe uma diferença entre guerreiro e soldado. Guerreiro, o cara nasce para tal, você entendeu? Então, por exemplo, um espartano, né, pertencendo evidentemente à classe dos esparciatas, o que cabia a ele? Ser guerreiro, né? O guerreiro nasce para tal. O soldado, a palavra soldado vem de soldo, vem de salário, né? O soldo, o salário, logo a profissionalização do exército, ela não está atrelada a essa ideia de virtude dos gregos, entendeu? E quem criou essa ideia de profissionalizar o exército, remunerar os homens, etc, etc, foram os romanos, né? Contanto que a palavra remuneração, ela vem do latim munera. Munera é obrigação, né? Soldado, de soldo, que remete a salário. Inclusive a palavra salário vem de sal, né? Porque eles recebiam em placas de sal, né, o pagamento. Portanto, né, o segundo, o peito do Estado, a alma de prata, cuja principal virtude é a coragem do guerreiro. Então, a base, a alma de bronze, é a temperança. O meio, a alma de prata, a coragem. A base, os trabalhadores braçais, né? Agricultores, artesãos, etc, etc. O meio, os guerreiros. E o topo, né, da pirâmide, a cabeça do Estado. A cabeça do Estado é a alma de ouro, certo? A alma de ouro. E qual é a primeira virtude? A principal virtude? A sabedoria, no qual a cabeça do Estado, a alma de ouro, vai conduzir, vai liderar, né, os cidadãos para um lugar melhor, sempre para numa marcha inexorável rumo ao progresso, rumo à razão. E a cabeça do Estado, a alma de ouro, cuja principal virtude é a sabedoria, é o lugar do rei filósofo. Você fala, deu certo isso daí? Deu certo isso daí? Tá ok. O Platão ele foi para Siracusa, pode crer? Para Siracusa, e ele conversou com um rei de Siracusa chamado Dionísio, né? Dionísio. E esse rei Dionísio de Siracusa tinha um ego muito inflado, percebe? Igual o do Platão. E o Platão falou que tinha essa ideia, né? Inclusive propôs para o rei Dionísio que ele fosse a cabeça do Estado, a alma de ouro. Olha que interessante. Aí eles tretaram, né? Porque o ego dos dois era gigantesco. E o Dionísio pegou e deu Platão, cara, para a marinha de Esparta, meu. Olha que doideira. Em plena guerra do Peloponeso. O que os marinheiros espartanos fizeram? Pegaram o Platão e venderam ele como escravo em uma ilha. Depois de muito tempo, o Platão foi encontrado por um jovem, né, nessa ilha, e o cara falou, pô, você é o Platão, né, meu? Ele falou assim, sim, sou eu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, sei lá, pô, fui lá pro Dionísio, aí eu me fudi, vim parar aqui como escravo e tal. O que esse cara faz? Pega o Platão e leva de volta para Atenas. E é quando ele vai fundar a academia, né, a escola de Atenas em 387 a.C. Você fala, porra, então essa proposta do Platão da obra A República é antes da fundação da academia, é antes da fundação da escola de Atenas. Olha que interessante, né? Aí você fala, deu certo a República de Platão? Deu certo essa obra, né? Deu certo a proposta? Não deu, né? Não deu. E o mais perto que a gente chegou disso, o mais próximo que a gente chegou disso, dessa proposta do Platão, né, da cabeça, da principal virtude, a sabedoria, guiando o homem pela razão, o mais perto que a gente chegou disso foi o Estado Democrático de Direito, né? Então, assim, o que é o Estado Democrático de Direito? Bom, é o mais perto que a gente conseguiu chegar da proposta apresentada por Platão na sua obra A República. Lembrando que política é a arte de governar os homens com o seu consentimento. Logo, a sabedoria, a razão
elas são a principal virtude, a sabedoria é a principal virtude para que a alma de ouro, o rei filósofo, guiasse os homens pela razão, né? E nesse livro A República, o Platão traz também a famosa alegoria da caverna. E não é difícil entender a alegoria da caverna, tá? Uma coisa muito legal da gente perceber é assim, ó. Imagine uma caverna onde todos os homens que estão lá dentro dessa caverna estão acorrentados. Nós todos estamos acorrentados dentro de uma caverna, beleza? E a gente está acorrentado dentro da caverna aqui, a gente só consegue olhar, né, pra cá. A gente está acorrentado, a gente só consegue olhar para a parede. Lá atrás da gente, a gente está acorrentado, só consegue olhar para a parede. Atrás da gente tem pessoas segurando formas. Atrás dessas pessoas segurando as formas tem uma luz. Essa luz, ela bate nessas formas e reflete as sombras na parede. Só que a gente está acorrentado e não consegue olhar para nada que não sejam as sombras. Percebe? Aí você olha para as sombras e fala assim, ah, isso daqui é a realidade. É a realidade, porque você só consegue olhar para a sombra, entendeu? Só que a realidade, a verdade, ela está sendo filtrada, né? E sendo imposta para a gente só essa visão. Até que um belo dia um cara se desprende dessas correntes, sai da caverna, a luz é tão ofuscante que ele não consegue enxergar e ele fala, puta que pariu, ficando cego. Aí de forma bem lenta e gradual ele vai abrindo os olhos e se depara com a verdade. Fora da caverna. Daí ele fala, caralho, isso daqui que é a verdade, não acredito, tô sendo enganado o tempo todo. O que ele faz? Ele volta pra caverna para falar para os outros caras, entendeu? E quando ele volta pra caverna para falar para os caras estão acorrentados lá e tal, eu falo assim, ô meu, sabia que isso aqui é mentira? Eu falo assim, mentira? Eu falo assim, é. A verdade tá lá fora, não sei o que. Eu falei assim, meu, deixa o saco, deixa a gente aqui, porra. Meu, um cara chato, sai daqui. Não, vem cá, deixa eu te mostrar a verdade. Não, sai, velho, deixa o saco, porra. Não, vem aqui. Aí esses caras que estão acorrentados ficam putos com esse cara que tá ali, que saiu da caverna e voltou e que tá querendo tirá-los de lá. O que eles fazem? Eles pegam esse cara e matam, meu, quem tá acorrentado. Aí você fala, bom, é uma alegoria. O que é alegoria? Alegoria é um recurso que significa contar a história de outra forma. Quem que é esse cara que sai da caverna, vê o mundo com outros olhos, volta para a caverna e vai ser morto por quem não saiu da caverna? É o mestre Sócrates. Então a alegoria é para falar sobre a condenação, o julgamento e a condenação do mestre Sócrates, que é o cara que saiu da caverna e quis levar os jovens para fora da caverna junto dele. Essa alegoria da caverna ela é muito interessante, é você pensar, pense em Matrix. Pensa em Show de Truman, né? Quem que é o Neo lá em Matrix, né? O que dá as pílulas, tal, o Keanu Reeves, né? A pílula azul, a pílula vermelha, etc. Ele é o cara que está tentando tirar as pessoas de dentro da caverna, tá entendendo? Quem é o... No vídeo sobre Descartes a gente fala sobre isso, né? Sobre a perspectiva do penso logo existe. Você fala, bom, por mais que tudo seja falso, algo de verdade me resta, que é a minha capacidade de pensar, tá, legal. Mas dentro dessa perspectiva da caverna, você fala, bom, se isso aqui for Matrix, né, se a gente estiver dentro da caverna, quem tenta tirar a gente de dentro da caverna sempre vai ser julgado, né? O pensador, o jornalista, o intelectual, sei lá, né? As pessoas que tentam contribuir para que a gente saia de dentro disso, né? Para que a gente fure a bolha, né? Para que a gente veja o mundo sob outra perspectiva. Entende? Então por isso que em via de regra você vai julgar, né? O filme O Show de Truman é sensacional para entender isso. Conta a história de um cara chamado Truman Burbank, né? Ele vive uma vida, né, o American Dream, né, normal, né, e tudo mais. Trabalha na companhia de seguros, etc. E ele vai fazer 40 anos. Só que a vida dele é um reality show, percebe? E todo mundo sabe, menos ele. Então a esposa dele é uma atriz, os amigos são atores, o chefe é ator, etc. E quando ele começa a perceber isso, ele começa a romper e tentar sair dessa caverna. Então, para entender a alegoria da caverna, o Show de Truman é sensacional, né? E quando você pensa nessas sombras que são projetadas pra gente, e a gente está acorrentado e olha para elas e não consegue sair dessa caverna,
Basta você pensar na infinidade de notícias falsas, de fake news que nós temos, né? Cara, que a gente é bombardeado cotidianamente, né? Então chega ao ponto, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos falar sobre o uso de alvejante para combater o coronavírus, o Covid-19, né? Cara, as pessoas se intoxicaram bebendo alvejante, bebendo desinfetante, você entendeu? Aqui no Brasil as pessoas disseminam, né, inverdades pelas redes sociais e a gente deixa de ouvir os cientistas, percebe? É para você acreditar em quem, né? Não é essa não acredito nisso, estou torcendo contra. Não, não, você tem que ouvir o cientista, que é o cara que está tentando tirar a galera de dentro da caverna, né? Quando, por exemplo, o Átila Yamarino foi lá no Roda Viva e falou sobre a questão da pandemia, etc, etc, a galera ficou falando, mas tem que ouvir o outro lado. Vai ouvir quem? Que outro lado? Você tem que ouvir a ciência. Você vai ouvir quem? O tiozão reaça do Zap, que é a volta da ditadura, que é fã do velho da van, Você entende? Então essa é a grande questão. Sair da caverna, você paga um preço por isso. Porque é uma mente aberta a uma nova ideia, jamais volta a seu estado original. Tá? Mas é bom. É bom sair da caverna, é bom dormir fora da casinha igual o Snoopy, porque aí você olha para as estrelas. Se bem que hoje não é para dormir fora da casinha. Fica em casa, né? Vai passar, vai dar tudo certo. Então, essa foi a nossa aula sobre Platão, né? A primeira parte sobre a perspectiva fundamentalmente epistemológica, sensível e inteligível. A segunda parte, a filosofia política de Platão e a República e a alegoria da caverna, tá bom? Vai assistir o show de Truman para entender isso, porque é muito legal, beleza? Obrigado pela paciência de ter visto esse vídeo até o fim e até uma próxima. Tchau!